Excelente! Vamos adicionar agora a noção de realidade ainda maior aos nossos games. Para isso, utilizaremos a física. Vamos ao exemplo? Como vimos em Start Games, a física traz para nós a realidade para os nossos jogos. Iremos ver um exemplo onde iremos acelerar e desacelerar uma bicicleta. Inicialmente declaramos o nosso sprite bet, atribuímos um vetor de posição, uma variável de ponto flutuante da velocidade da nossa bicicleta e uma variável de ponto flutuante da aceleração da nossa bicicleta. Declaramos uma textura para a nossa bicicleta. Em Initialize, iniciamos uma posição para a nossa bicicleta, declaramos a velocidade inicial como 0 e uma aceleração de 400. Carregamos em load a imagem da nossa bicicleta e em update iremos fazer a seguinte coisa. Como eu gostaria que a minha bicicleta fosse acelerada até o centro da tela, como eu estou utilizando uma tela 800 por 600, eu tenho então um centro da tela em 400. Logo eu posicionei o meu eixo X para verificar se a minha posição for menor do que 400, eu acelero a bicicleta. Se for menor, eu desacelero a bicicleta. Verifico aqui. Se a aceleração for menor do que 0, eu multiplico ela por menos 1, fazendo com que ela seja positiva. Se a aceleração for maior do que 0, caso o meu x seja maior do que 400, eu promovo uma desaceleração, multiplicando ela por menos 1. Declaro uma variável de tempo, onde eu divido por 1000 os milissegundos do meu tempo de jogo para ter a variável em segundos, meu tempo em segundos. Utilizo a famosa fórmula de física. S é igual a S0 mais VT mais AT quadrado sobre 2 para calcular a minha posição, ou seja, o local onde eu estarei na tela com aquela velocidade e aquela aceleração. Posiciono o meu eixo X e incremento a minha velocidade vezes o tempo, já que meu V0 vai ser 0, mais a aceleração, o quadrado do tempo, e ao invés de dividir por 2, eu multiplico por 0,5. Calculo agora a velocidade para a próxima interação. A velocidade vai ser o incremento da minha aceleração pelo tempo. Dessa forma, obedecer à fórmula V é igual a V0 mais AT, que significa que a minha velocidade inicial também é 0. Faço o desenho na tela dessa bicicleta e obtenho o seguinte resultado. A bicicleta acelera até o centro e desacelera no meio, chegando até a posição 0 da aceleração, fazendo com que ela retorne acelerando e desacelerando. Essa mesma interação pode ser utilizada também como efeito de um pêndulo, em um exemplo de jogo que utiliza esse tipo de interação, ou em uma animação que você deseja fazer utilizando o XNA. Até a próxima! Vamos agora compreender um pouco desse mundo da modelagem em 3D. Para isso, utilizaremos o nosso programa Google SketchUp. O Google SketchUp permite com que possamos fazer vários desenhos com grande simplicidade. O Google SketchUp é um modelador tridimensional. Segundo McCall Associates, o SketchUp é o melhor e mais inovador ferramenta disponível para todos que quiserem desenhar alguma coisa, desde xícaras de café até arranha-céus. Vocês poderão desenhar os seus modelos não somente para uso nos games, mas também para adição no Google Earth
utilizaremos uma versão gratuita do Google SketchUp que nos permitirá fazer a modelagem. Vocês podem localizar essa versão dentro desse link apresentado ou através do próprio Google em sketchup.google.com. Iniciamos aí o Google SketchUp. O Google SketchUp hoje é uma ferramenta simples de ser utilizada porque promove uma modelagem com grande intuitividade. Ideal para as pessoas que estão iniciando aí no mundo da modelagem 3D, e para as pessoas que já possuem experiência, é uma ferramenta que realmente traz uma grande produtividade. Nós vamos fazer aqui no Google SketchUp um pequeno modelo que poderemos utilizar no nosso ambiente tridimensional, abrindo lá no nosso game, através do XNA. Recomendo a todos que assistam os vídeos de modelagem tridimensional utilizando o Google SketchUp dentro do próprio ambiente de ensino do Google. Realmente ali é rico em exemplos e poderá com certeza auxiliar você muito a aprender essa ferramenta tão boa de modelagem 3D. Vamos pegar aí um quadrado simples, transformá-lo num cubo. Essa ferramenta você poderá girar aqui e verá aí a composição desse cubo. Poderá utilizar e explorar outras ferramentas aí. Recomendo que vocês acessem o site do Google e utilizem aí o Learning dele. Dessa forma vocês poderão aprender diversas coisas interessantes e explorar ao máximo aí essa ferramenta. Vou promover aqui uma forma simples para que a gente possa utilizá-la dentro, abri-la dentro do nosso ambiente tridimensional. Para fazer a exportação dessa forma, basta clicar em File, Export 3D Model, selecione o diretório que você deseja inserir a sua imagem, faça a exportação dessa imagem para a extensão FBX e dê um nome para ela, no nosso caso, bloco, promovendo a exportação. Vamos abri-la então agora utilizando o XNA. Antes de programarmos Antes de abrirmos o nosso modelo no XNA, é bom compreender que todos os modelos tridimensionais serão apresentados em um monitor de televisão ou monitor de computador, que será realmente um monitor bidimensional. Dessa forma, será apresentada uma perspectiva do modelo tridimensional. Normalmente, utilizamos uma câmera para apresentar essa perspectiva, utilizando uma seção. Vamos ver o exemplo. Para começarmos, iremos abrir o modelo tridimensional que modelamos no SketchUp. Vamos lá? Iniciamos aí o Visual Studio. Criamos um novo projeto chamado Exemplo 3D. Nós podemos adicionar o nosso modelo 3D através do Content, clicando o botão direito em ADD, ou simplesmente abrindo a pasta onde nós possuímos esses arquivos de extensão FBX e simplesmente clicando e arrastando para dentro do Content. Dessa forma, basta fazer o acesso a esse modelo através do Content e utilizaremos aí essa nossa forma tridimensional. Vamos iniciar então a codificação do nosso exemplo. Nós iremos precisar de um model, onde iremos abrir o nosso
modelo. Iremos precisar de dois vetores, agora com 3 dimensões. Um para setar a minha posição do modelo. Vamos iniciar nossa posição como de hábito no eixo 0, 0. Necessitaremos também de um vetor tridimensional para a nossa câmera, para posicionar a nossa câmera. Ela nós iniciaremos aí com uma nova posição, uma vez que se a câmera ficar em cima do nosso objeto, nós não conseguiremos ver. Então, vamos deslocar essa câmera de modo que seja possível a visualização do nosso objeto. Existem duas variáveis que devem ser inseridas. Uma é a rotação do nosso objeto e a outra é uma variável chamada Aspect Ratio, que serve para a montagem da imagem 3D do nosso objeto. Nós não faremos inicialização, vamos carregar o nosso objeto. Do mesmo modo que já temos o hábito de fazer as cargas, né? Utilizando a mesma formatação dos nossos objetos 2D. Temos de setar o nosso Aspect Ratio. Vamos centralizá-lo na tela. Agilizar a digitação aqui um pouco. Pronto. Agora vamos fazer o desenho do nosso objeto na tela. A visualização de uma imagem em um ambiente tridimensional através de uma tela é a representação de uma imagem bidimensional na tela. Para isso nós precisaremos fazer alguns arranjos que eu explicarei enquanto estivermos fazendo aqui a adição na tela. Vamos criar uma matriz para transformar os nossos elementos de apresentação. Todos os elementos tridimensionais podem conter algumas relações entre eles que nós chamamos de bones. Para isso nós precisamos fazer a transformação desses bones
para fazer a apresentação deles na tela. E é isso que estamos fazendo nesse momento, convertendo todos esses bones de modo que possamos representá-los na tela. Agora nós iremos utilizar aqui um contador chamado ForEach. Ele conta elemento por elemento, sem a necessidade daquela contagem utilizando o for comum com elementos conhecidos. Faremos aqui a inserção agora de todos os bones e todos os efeitos que necessitaremos para que seja executado o nosso modelo 3D. Agora nós vamos atribuir os efeitos aos nossos objetos. Habilitar as luzes. E criar o nosso mundo 3D. Verificar todos os índices e fazer uma multiplicação. Fazer a modificação da nossa rotação apenas no eixo Y. Vamos precisar aqui também de uma operação de translação. Montar agora a visualização. Precisaremos para isso utilizar então os posicionamentos da câmera, uma vez que ele vai montar para nós aquela imagem achatada, ou seja, aquela imagem que vai simular para nós uma imagem 3D. Agora nós iremos montar
o nosso elemento de projeção, ou seja, a projeção dessa imagem na nossa tela. Utilizando aí uma perspectiva ou uma visão de perspectiva. Como sempre, temos que fazer aí, como é uma perspectiva, uma conversão de ângulos para radiano. Iremos utilizar aí um grau qualquer para tentar visualizar aí o nosso elemento na tela. Vamos desenhar nossos bones na tela. E com sorte nós vamos conseguir visualizá-lo. Olha só, conseguimos aí visualizar o nosso bloco tridimensional. No nosso próximo exemplo, iremos abrir uma imagem e fazer a movimentação dela. Até lá!